Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o que a Bíblia diz, e o tema de hoje é crianças, em homenagem ao Dia das Crianças. Eu vou falar sobre o que Jesus dizia a respeito das crianças, eu vou falar sobre o que o sábio Salomão pensava a respeito das crianças lá no livro de Provérbios. Eu vou falar que é necessário os filhos, as crianças, obedecer a seus pais para serem abençoados. E por fim, eu vou falar da cura de um jovem possesso que desde a infância sofria. Assiste esse vídeo até o final. Se você quer me abençoar nesse projeto, se inscreva no meu canal, clique em gostei, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou. Pode dar sugestões, críticas serão muito bem-vindas. Muito obrigada pela sua presença. Aproximando-se Jesus, os discípulos perguntaram a ele: Mestre, qual é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança e colocando no meio deles, disse assim: se vos converterdes e se tornardes como uma criança, entrareis no reino dos céus, mas se não, de modo algum entrareis. Portanto, aquele que se humilhar igual uma criança, esse sim será o maior no reino dos céus. Trouxeram-lhe então algumas crianças numa outra ocasião, e os discípulos os repreendiam. Mas Jesus, vendo, disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em certo momento, Jesus estava efetuando curas de coxos, cegos, e algumas crianças ali clamavam: Hosana, filho de Davi. E alguns sacerdotes, escribas, vendo aquela maravilha que Jesus fazia, mais os meninos clamando, disse assim: olha, não vedes o que estão fazendo? Mas Jesus respondeu-lhes: nunca ouviste que da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Ensina a criança no caminho em que deve andar, pois ainda quando for velha não se desviará dele. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afasta. Está registrado no livro de Provérbios. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se são puras e retas. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança que é deixada, que é largada, ela envergonha sua mãe. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não despreze os conselhos da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato envergonha sua mãe. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes os conselhos de sua mãe. Ouves. Sabe, aquele que corrige seu filho tem dias de descanso e paz na face da terra. Olha só o que diz a palavra de Deus. Filho meu, não te esqueças dos meus mandamentos, dos meus ensinos, guarde os meus preceitos para que você tenha vida longa e dias de paz na face da terra, para que te vá bem. Olha, no livro de Salmos, no capítulo 139, está dizendo assim, que o Senhor Deus, Ele nos formou, porque Tu me formaste no ventre da minha mãe. Substância ainda informe, o Senhor já me conhecia, porque de modo assombrosamente me formaste, lá nas profundezas. E o Senhor, naquele momento, a substância ainda informe, o Senhor já me conhecia, já tinha determinado todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. O Senhor já nos conhece desde o ventre materno, o Senhor já sabe da nossa vida. Olha só a grandiosidade do nosso Deus. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça deste? Mas ainda que essa mãe venha se esquecer, o Senhor disse: eu não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos, os teus muros estão continuamente perante mim. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor Deus. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro e grande mandamento com promessa, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tenha longas
anos de vida, longa vida na face da terra. Filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, porque isso é grato diante de Deus. E pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor Deus. Agora eu quero finalizar este vídeo falando da cura de um jovem possesso. Havia uma dissensão, uma discussão entre os escribas, os discípulos, e Jesus estava ali, uma grande multidão, e Jesus se aproximou e perguntou: por que estão discutindo vocês? Um dentre a multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe meu filho, que é possesso de um espírito imundo, para ser curado. Porém, os discípulos não puderam curá-lo. Jesus respondeu-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Trazei-me o menino. Quando o menino chegou, o espírito imundo viu que era Jesus. Naquele momento já lançou o menino por terra, e ele espumava, e ele rilhava os dentes, rangia. E Jesus perguntou: desde quando acontece isso com ele? O pai do menino respondeu: desde a infância. Olha, esse espírito lança o meu filho na água, lança-o no fogo, tentando matá-lo. Mestre, tenha compaixão de nós, nos ajuda. Jesus disse: se crer, sim, tudo é possível ao que crer. Imediatamente Jesus deu uma ordem àquele espírito. Ele disse assim: espírito imundo, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Naquele instante, o menino mal lançou ele por terra, e ele espumava, e ele rangia e se chacoalhava, até que aquele espírito imundo saiu desse jovem, e ele ficou como se estivesse morto. Pelo que todos diziam, morreu o menino. Mas Jesus, pegando e erguendo o menino pela mão, ele se levantou. Os discípulos ficaram assim, sem entender a situação, e depois eles questionaram a Jesus: mestre, por que nós não podemos expulsar? Jesus respondeu: essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Então, tudo isso que eu estou te dizendo é para dizer que nós temos que ter um cuidado especial com as crianças. Pode acontecer, sim, que há males que possam aprisionar os nossos filhos desde a infância. Por isso, pais, corrigem, pais, ensina a palavra de Deus. Pais, orem pelos seus filhos. Filhos, também obedeçam aos seus pais. Filhos, ouve a sua mãe. Ouva seu pai. Segue os seus conselhos. Guarde a palavra do Senhor. Vamos insistir em cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, em ensinar o caminho de Deus, em estar o tempo todo vigiando os nossos filhos, vigiando o que eles assistem, vigiando o que eles consomem, de brinquedos, de jogos e tudo mais, porque nós estamos num mundo muito severo, muito difícil nesses últimos tempos, né? O mundo jaz no maligno, e por isso nós precisamos ter uma atenção redobrada para as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor Deus, Ele quer todas as crianças para Ele, no nome de seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.